Olá irmãos e cunhadas, este vídeo tem por objetivo aproximar ainda mais os irmãos do pecúlio maçônico do estado de Goiás. Peço um pouco de paciência e que assistam até o final, pois nosso pecúlio está passando por várias transformações e a desinformação dos irmãos tem feito propagar informações erradas. E iremos a partir desse vídeo começar a corrigir essas informações. Bom irmãos, bom cunhadas, eu gosto de começar a falar sobre o funcionamento do PEMEG, primeiro classificando os irmãos em dois tipos. Existem aqueles que amam o PEMEG e existem aqueles que não conhecem o PEMEG. Porque a partir do momento que os irmãos passam a conhecer o porquê e como funciona esta instituição, ele passa a respeitar e a amá-la também, como aquele primeiro grupo que já ama esta instituição. Vamos conhecer um pouco mais sobre o PEMEG, falar um pouco de forma bem rápida, bem sintetizada do que é essa instituição, para que assim vocês possam entender para que funciona. O PEMEG é uma instituição que tem 62 anos de existência e foi criada com o único propósito, a sua principal função, que é amparar as lojas no auxílio aos seus obreiros. Como que funciona este amparo? Todos nós, maçons, nós, os irmãos, fizemos um juramento de amparar sempre as viúvas dos nossos obreiros quando eles partem para o Oriente Eterno, quando eles falecem, quando eles morrem. E nós começávamos a perceber, há 62 anos atrás, era percebido que em toda a história secular da maçonaria, as lojas tinham dificuldade em amparar de forma efetiva os seus obreiros. Imaginem que hoje, graças a Deus, a lei já não permite mais isso. Mas antigamente chegava ao ponto de um irmão ficar tão endividado no hospital, tratando nos seus dias finais de vida, que o hospital retinha o corpo se não pagasse a dívida. Hoje, graças a Deus, isso não acontece. Mas quantos são os irmãos que no fim de sua vida não têm dinheiro para o enterro? E aí fica esse cargo e esse peso e essa responsabilidade para as lojas. Quando nós temos uma loja grande, é até fácil fazer um rateio, juntar um dinheiro e amparar a viúva nesse momento tão doloroso. Mas e quando a loja é pequena? Porque nós temos em média no estado de Goiás em torno de 30 obreiros por loja. Vejamos então, vamos fazer uma conta rápida. 30 obreiros por loja. Se eu precisar hoje de 60 mil reais para poder amparar uma viúva, tanto com o enterro quanto com as suas despesas dos primeiros meses desse momento tão difícil, uma loja com 30 obreiros teria que cada um dos irmãos desembolsar neste momento 2 mil reais do bolso. Quantos estão preparados para isso? E nós sabemos que a morte vem nas horas mais impróprias, não é verdade? Agora vamos imaginar que acontecesse com a sua loja igual aconteceu com a loja Flor de Lis, número 29, que em apenas 15 dias 3 obreiros faleceram. Será que sua loja está preparada para isso? Pois bem, meus irmãos, há 62 anos atrás, valorosos irmãos da nossa ordem maçônica se reuniram e decidiram então utilizar do princípio básico da fraternidade maçônica para resolver esse problema. Qual que seria esse? O da união. Vamos então unir. Por que a loja tem que tratar o seu irmão de forma individual? A maçonaria não é universal? Não está em todos os recantos da terra? Pois bem, não é diferente com a gente. Nós temos então que tratar dessa forma. E se não conseguirmos ir em todas as lojas do mundo, por que não pelo menos do nosso estado? E assim então surgiu o conceito do pecúlio maçônico. Quando falece um irmão, não importa se ele é rico, se ele é pobre, não importa se ele é de uma loja grande ou de uma loja pequena, se ele está no interior ou se ele está na capital. Todos somos tratados de forma igual. Fazemos um rateio, cada irmão contribui com um valor pré-determinado, esse valor então é reunido, e agora reparem, não é mais uma loja com 30 obreiros, ou 15 ou 20, é todos os irmãos do estado contribuem com um valor, e esse valor então é entregue à viúva. Quando nós falamos de um estado inteiro, nós estamos falando de muitos obreiros. Consequentemente, um valor pequeno, às vezes até insignificante, de contribuição por parte do irmão, se torna um montante considerável. Agora imagina, a ideia era maravilhosa, mas precisávamos operacionalizar esta ideia.
Imagine um venerável ter hoje, nós temos 270 lojas no PEMEG, o venerável ter que ir nas 270 lojas e falar: olha, morreu um irmão na minha oficina, mandem o dinheiro, a contribuição de vocês. A logística disso ia ser complicada. Então foi decidido na época criar uma instituição para isso. E assim nasceu o Pecúlio Maçônico do Estado de Goiás. Uma instituição que faz esse meio de campo, esse intermédio. Falece um irmão, ela vai em todas as lojas, informa as lojas desse falecimento, faz a coleta dessa vaquinha, desse rateio, e aí então encaminha para a loja para que ela cumpra o seu papel e o seu dever. E que fique bem claro, porque aí já desmistificamos alguns tabus. O PEMEG não paga pecúlio para nenhuma viúva. Quem paga é a loja. O venerável recebe o cheque, monta uma comissão e é a loja que cumpre esse papel maçônico, juramentado por todos nós. Portanto, ela é uma instituição que não é a loja que trabalha para o PEMEG. É o PEMEG que trabalha para as oficinas fazendo este papel. Na sua criação foi definido então qual seria este valor. Que valor então que seria essa contribuição que cada irmão daria? E foi então estipulado na época a contribuição de 2% do salário mínimo, que hoje corresponderia a R$19. Uma ideia bacana, simples, não é? Falecer um irmão em qualquer lugar do estado, eu tiro do meu bolso R$19 e mando para aquele irmão. Lembram dos 2.000? Não precisa mais ser um valor tão alto para a minha loja. Em vez de tirar R$2.000 do meu bolso, eu tiro R$19. Isso nós demos o nome de chamada. Por quê? Porque o irmão está sendo chamado a contribuir para aquela pessoa. Olha que ideia interessante. R$19, um valor às vezes insignificante para nós, mas que quando reunidos, fazemos a força e a união de todo o Estado, se torna um montante considerável. Esse valor, então, é que compõe a nossa mensalidade. Então nós temos que começar a entender agora um outro ponto importante de desmistificarmos dentro do PEMEG. Nós não pagamos PEMEG, nós contribuímos. Se esse mês não morrer ninguém, não pagamos nada. Se esse mês morrer um, pagamos R$19. E se esse mês morrer 10, pagamos R$190. Então, o valor que contribuímos todo mês depende do número de óbito. Nós temos que entender que se eu paguei muito esse mês, significa que eu precisei contribuir com muitas viúvas. Isso é o mais importante. A cada mês que nós pagamos, nós estamos contribuindo com a família maçônica. Bom, como eu disse para vocês, a chamada é de 2%. Porém, nós agora na Assembleia de junho de 2017 houve essa alteração e a partir de então essa chamada foi reduzida para 1%. Mas isso é assunto para a gente falar mais à frente dentro do nosso vídeo. Vamos tocar nesse assunto posteriormente. Gostaria de agradecer e mostrar a vocês mais uma vez a importância e a simplicidade, porém a eficácia dessa nossa união quando estamos fazendo parte do PEMEG.